Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. E esta jornada está longe de terminar. Ainda teremos inúmeras reencarnações até chegarmos a ela, mas na atual encarnação podemos dar aí um passo bastante grande. E para ajudar nesta segunda-feira, nada melhor do que uma passagem de Paulo na primeira epístola aos Coríntios, onde o apóstolo diz o seguinte: Porque o Cristo me enviou, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, porque a cruz do Cristo não se faça vã. Vou repetir. Porque o Cristo me enviou, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, mas para que a cruz do Cristo não se faça vã. Aqui Paulo nos diz que geralmente, quando estamos encarnados, ou seja, quando tomamos um corpo de carne, sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para o nosso modo de crer, não é assim? Hoje em dia são seguidores nas redes sociais, as pessoas que nos seguem, copiam o nosso exemplo, e nós, será que somos realmente bons pregadores? Eminentemente sutis na criação de raciocínio, que esmagam os pontos de vista de quantos não possam compreender imediatamente as nossas palavras? Pois é. O que acontece? No primeiro pequeno triunfo obtido, nós nos tornamos operosos na consulta de livros santos para adquirir mais vasta iluminação e, sim, com o objetivo de pesquisar as letras humanas das Divinas Escrituras, buscando acentuar as afirmativas vulneráveis dos nossos opositores. Se católicos romanos insistimos pela observância de nossos amigos, a frequência à missa, dos sacramentos materializados, se adeptos das igrejas reformadas, exigimos comparecimento geral ao culto externo e, se espiritista, buscamos multiplicar as sessões de intercâmbio com um plano invisível. Segundo Paulo, semelhante esforço não deixa de ser louvável em algumas de suas características. Todavia, é imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. Que a partir do momento que a gente toma contato com as palavras do Cristo e as compreende, nós começamos a nos renovar. E então, quando Jesus penetra no coração do homem, ele converte esta pessoa em testemunho vivo do bem e manda evangelizar seus irmãos com a própria vida. Ou seja, quando o homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente nas palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz não se faça. Trocando isso em miúdos, fazendo uma comparação com os primeiros cristãos, logo após o retorno de Jesus à pátria espiritual, os apóstolos saíram pelo mundo para levar o evangelho. Muitos foram convertidos, mas veio um momento em que todo aquele que se dizia cristão tinha que realmente confirmar ser cristão, muitas vezes dando a própria vida, porque começaram o quê? As perseguições.
Centenas, milhares de cristãos foram mortos e não renegaram a fé. Não. Só que o tempo foi passando e agora o que é necessário para que realmente possamos nos dizer cristãos? Como diz o texto, quando o Evangelho entra no nosso coração, nós temos que dar o testemunho, ou seja, viver de acordo com os preceitos do Evangelho. E Jesus não pede muita coisa, não. Só pede que amemos a Deus e ao próximo. A Deus até é mais fácil a gente amar, mas o próximo, aí vem a dificuldade. Quando o próximo pensa diferente de nós. Quando o próximo é de uma raça diferente da nossa. Quando o próximo tem uma condição econômica também diferente da nossa. Tudo isso são barreiras que ainda precisamos superar para sermos aí bons exemplos de cristão. Porque as palavras do Cristo foram tomadas de maneira errônea durante muito tempo. Tem gente que vai à guerra dizendo que Cristo abençoa a guerra. Se o Cristo falava em paz, em amor, como é que ele iria abençoar a guerra? Então, temos que achar uma maneira de diminuir esse ódio entre as religiões e procurar conviver todos harmoniosamente. Porque todas as religiões vieram do mesmo local, vieram de Deus, e todas elas levam o homem também a Deus. Só que muitas vezes estão de acordo com os povos, mas não significa que estejam erradas. Não. Não existe uma religião melhor do que a outra. O que existe é uma religião que atende mais às minhas necessidades, que eu posso compreender e viver melhor dentro dela. Pense nisso, amigo e seguidor. Uma boa segunda-feira, uma boa semana e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.